Olá, eu sou Murilo Azevedo e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Influência das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação sobre a Neuroplasticidade Cerebral. Esse trabalho versa sobre a neuroeducação e a influência das tecnologias digitais da informação e comunicação sobre a maneira de pensar dos nativos digitais. A suspensão das atividades pedagógicas presenciais por todo o mundo exigiu que professores e estudantes migrassem de uma metodologia totalmente presencial para uma metodologia totalmente online, longe dos laboratórios, das bibliotecas e das salas de aulas convencionais. Foram obrigados a aprender e a ensinar de maneira totalmente online. Mas parece que essa mudança não foi tão radical para os nativos do mundo digital. Isso porque eles já nasceram e cresceram num mundo onde a sua socialização inicial já é muito diferente da que os seus pais tiveram há alguns anos atrás. Existe a suspeita de que o cérebro se adequa ao ambiente de acordo com o conhecimento prévio e as tecnologias disponíveis. Os jovens de hoje têm adequado seus cérebros para reagir à velocidade e interatividade e outros fatores das mídias modernas, como a internet e os games. Assim como seus pais adequaram seus cérebros para acomodar-se à programação televisiva da década de 80 e 90. Cada qual experienciando em sua época fisicamente os dispositivos do seu tempo. A experiência física consiste na ação sobre os objetos, retirando deles qualidades que são intrínsecas a eles, ou ainda que existem neles antes da ação do sujeito sobre eles. A neuroeducação é um campo interdisciplinar que combina a neurociência, psicologia e educação, para decifrar processos cognitivos e emocionais que originem melhores métodos de ensino e currículos que ajudem a pensar conteúdos adaptados para a preferência desses espectadores. Já as neurociências são responsáveis pelos estudos metódicos de sistemas nervosos, são ciências interdisciplinares que colaboram com outro campo do conhecimento. É importante conhecer os mecanismos cerebrais de aprendizagem numa perspectiva neurobiológica, compreender os processos mentais resultantes desses encontros com as tecnologias digitais de informação e comunicação para sugerir melhores estratégias de aprendizagem, antes de começar a aplicar metodologias educacionais que podem levar a possíveis interpretações reducionistas sobre a relação da neurociência com a educação, os neuromitos ou neuromodos, ou ainda a idolatria tecnológica. As tecnologias digitais de informação e comunicação, os dispositivos eletrônicos que as acompanham e a internet não são remédios instantâneos para currículos mais ou menos obsoletos. Tampouco são maquiagens para as tradicionais manuais, pois as condições que afetam a apropriação tecnológica importam consigo o significativo incremento e o sentido da qualidade da educação. Mas antes de explicar, ou pelo menos tentar, como o cérebro funciona, ainda é preciso desmentir algumas noções que, embora a ciência já tenha determinado que são erradas, permanecem teimosamente ressoando, graças a algumas repetições e a crenças ou a simplesmente negacionismo. No século IV a.C., Aristóteles considerava que o cérebro era um órgão secundário, que servia para resfriar o sangue que o coração usava para funções mentais. Não havia nenhuma evidência para isso, mas como Aristóteles era muito respeitado entre seus pares, essa ideia perdurou por bastante tempo. Séculos depois, um médico romano chamado Galeno de Pérgamo desenvolveu muitas experiências com as ligações nervosas que apoiavam a teoria de que o cérebro controlava todos os movimentos dos músculos por meio do crânio e do sistema nervoso. Outras noções mais modernas e igualmente erradas sobre o funcionamento do cérebro, como a ideia de que usamos apenas 10% da nossa capacidade mental. Essa ideia serviu de enredo para o filme Lucy, 2014. Caso isso fosse verdade, seria metabolicamente ineficiente. O cérebro responde por cerca de 20% do seu gasto metabólico diariamente, e não faz sentido desperdiçar 90% da sua capacidade. Outra ideia equivocada é que a principal função do cérebro é pensar, quando na verdade o mais importante que o cérebro tem a fazer é manter o corpo vivo. Algumas funções vitais devem funcionar automaticamente. A digestão é uma delas. Seria impossível evolutivamente pensar em tudo que o corpo precisa fazer enquanto se preocupa com alimentação, proteção, etc.
O cérebro é responsável por manter o corpo vivo enquanto o sujeito dorme, manter a comunicação entre os órgãos em plena atividade, enviar e receber sinais de entrada e de saída do corpo, pele, ouvidos, nariz, olhos, boca, interpretar esses sinais, sem falar das memórias que precisam ser acessadas instantaneamente para que o sujeito não precise aprender tudo desde o início. Além de administrar emoções às quais o sujeito é exposto aos encontros com o ambiente que divide com os outros seres. Existe consenso na comunidade científica de que estratégias pedagógicas que respeitam a forma que o cérebro funciona tendem a ser mais eficazes. O sistema nervoso central é o local onde acontecem não apenas os pensamentos, mas também as emoções e os comportamentos e a mobilidade muscular. A teoria vigotskiana estabelece que, no fluxo do pensamento, nem a mão nem o intelecto prevalecem por si sós, mas se veem modelados pelos instrumentos e pelas ferramentas usados pelo homem, que os usa para o desenvolvimento da sua linguagem interiorizada e de seu pensamento conceitual, caminhando paralelamente e ou fundindo-se, influenciando-se mutuamente. A qualidade do cérebro de se adequar ao ambiente de acordo com o conhecimento prévio e a tecnologia disponível é o que difere os cérebros das crianças e dos adolescentes dos seus pais e professores. Embora ainda não tenhamos observado diretamente os cérebros dos nativos digitais para ver se eles são fisicamente diferentes, a evidência indireta para isso é extremamente forte. Por meio de experimentos comportamentais e do uso de aparelhos como de ressonância magnética e de tomografia, que permitem observar alterações no cérebro durante o seu funcionamento, foi possível comparar o cérebro de músicos e de não músicos. A ressonância magnética mostrou um volume 5% maior no volume do cérebro dos músicos, que foi atribuída a treinamento e prática musical intensa. Os estudiosos atribuem essa diferença entre os cérebros, ou pelo menos a maneira de pensar diferente, à neuroplasticidade ou neuromaleabilidade cerebral. Essa possibilidade de reorganização da estrutura do sistema nervoso e do cérebro é o que constitui a base biológica da aprendizagem e do esquecimento. Os legados de Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Ausubel estarão sujeitos à validação por novos prismas, agora sob o olhar da neuroeducação. Mas parece que as descobertas da neurociência sobre os processos de aprendizagem que se assemelham ao que os teóricos já mostravam por diferentes caminhos. A pessoa não compra, não empresta, não adquire o seu conhecimento, mas o constrói em colaboração com professores, família, ferramentas e sociedade. Esse foi o meu trabalho, espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre a neuroplasticidade e a influência das tecnologias digitais da informação e comunicação no seu ambiente. Obrigado.